Hoje iremos falar sobre algo que distorce a realidade daquilo que é. Se chama medo. O medo faz com que o nosso cérebro minta para nós mesmos, pegando uma situação pequena e colocando ela totalmente fora do padrão do que ela é. E como nós fomos programados desde criança até a vida adulta no medo, e como, Alex? Com sistemas que foi feito para programar a nossa mente para o sistema de punição, medo, certo, errado, correto, o que seria todas essas coisas que já iam programando a nossa mente para o sistema de tirar 10 na escola e tirar um 5 ou um 0. Se eu tiro um 10, eu sou correto, eu sou ovacionado e me sinto muito bem perante a disputa na escola de tirar o 10. Mas nem todo mundo tirava 10, porque nem todo mundo gostava de tal matéria. E nem todo mundo tirava 10 em todas as matérias. E a escola foi assim, um sistema de educação que, infelizmente, é um padrão que programou a nossa mente para punição e correção, num sistema parecido com o da indústria. Então, fomos programados na escola para a indústria, porque na escola nós tínhamos horário, tinha que chegar na hora certa, cadeira enfileirada, somente um falava e colocava para nós. E da escola para a indústria, como a indústria também tem as punições. Se não chegar no horário, tem punição. Se não fizer o que é correto ali dentro, nós vamos ser mandados embora. Ok? Só que essas duas organizações do sistema mundano, ela traz para nós uma que é parecida, que pune a pessoa e prende, que é a prisão. Então nós fomos programados a uma prisão do medo, sem perceber. Por isso eu coloquei, fomos programados pelo medo é o título. Porque o medo causa estresse, mexe com a tua amígdala cerebral, que mexe com todas as suas emoções, e aquilo que era um copo d'água, você vê uma tempestade num copo d'água, e depois vai ver que não era nada daquela forma, e depois fica se perguntando, nossa, como eu pensei dessa forma, e fazer essa autoanálise, ou ver pessoas também que pensam dessa forma, que colocam tudo num copo d'água, quer dizer, que é um copo d'água e vê uma tempestade, perdão. E o medo provoca esse estresse de fazer a nossa mente mentir para nós mesmos. O medo causa insegurança, procrastinação. O medo nos paralisa em muitas coisas. Até tem uma vez que Jesus vem andando sobre as águas e Pedro fala, é um fantasma. Mas Pedro não sabia quem era Jesus, mas ele viu um fantasma, o medo. O medo estava fazendo com que o cérebro dele fizesse ele ver uma outra coisa que não fosse Jesus. E assim a nossa vida, como estamos com medo. Mas, Alex, por que você está falando assim sobre o medo e fomos programados para o medo? Porque Jesus é a verdade que te liberta. E se ele é a verdade que te liberta, por isso o Evangelho vos libertará desse medo, que diz aqui no Evangelho de João 9:32 a 34, vou abreviar um pouco para não ficar extenso. Havia um homem cego de nascença, e ali Jesus pega e cospe no chão, passa saliva e pega o barro e coloca, e ele volta a ver. Ele voltando a ver, os fariseus daquela época falavam, ué, mas hoje é sábado, não se pode curar no sábado. Então assim, ó o sistema de medo, de punição, de seguir regra, de seguir lei, de seguir aquilo. E
tentando colocar medo nas pessoas. Olha o sistema aí. Então, esse cego virou assunto na cidade. E chegaram os pais dele e perguntaram: ele era cego de nascença? Sim, era cego de nascença. Quem o curou? Pergunte a ele. Foram perguntar ele novamente. Foi o homem, foi Jesus que me curou. Até aqui. E agora eu vou ler aqui Evangelho de João 9, 32, 33, 34. Para você ver o sistema de medo. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Jesus, ele veio para abrir os nossos olhos desse medo que tenta nos paralisar em muitas coisas. Jesus veio para nos mostrar que ele é a verdade e a vida e nos liberta e joga fora todo o medo, porque quando ele está conosco, ele é a nossa confiança e a nossa esperança. Versículo 33. Se este não fosse de Deus, não poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E expulsaram-no. E assim, ali os fariseus, que se achavam absolutos em todo o ensino, não queriam aprender com um suposto pecador, porque achavam que aquela pessoa que estava cega porque tinha um pecado. E é assim, a vida nos pune com pessoas que não compreenderam o Evangelho, compreenderam um Evangelho da punição, de uma pregação de punição. Mas Jesus não veio para nos punir, Jesus veio para nos libertar e tirar de todo o império das trevas, destrancafiando a nossa mente de todo o medo, porque o medo paralisa, o medo faz com que nós venhamos a deixar decisões sempre para amanhã procrastinando. O medo é um sentimento que nos deixa estressado para chegar a uma depressão, chegar a coisas que já eram para estar muito mais longe do que poderia imaginar. O medo de fazer uma faculdade, o medo de fazer um curso, o medo de fazer com que a sua vida, a minha vida, venha prosperar, venha crescer. E às vezes ficamos com medo de certas coisas por causa dessas punições lá na nossa infância, trazendo para a vida adulta, e não conseguimos nos libertar. Só que precisamos fazer uma ressignificação, olhar para essa situação, reprogramar o nosso cérebro. Mas vou ouvir uma pregação sobre isso. Isso é uma outra pregação, ressignificação, mas vou falar sobre isso melhor. Mas vou me ater aqui sobre esta questão, que os fariseus dessa época viram um homem ser curado de nascença. E é assim, quando alguém está vendo que você está crescendo e muitas das vezes quer paralisar através do medo. Se você fizer isso, aqui você não prega mais. Se você fizer isso, aqui você não louva mais. Se você fizer isso, fizer aquilo, porque se acham absolutos, dono do poder e da sabedoria, como eram os fariseus. Não pode curar no sábado. Você não pode isso, não pode aquilo. Querem colocar o dom de Deus, a unção de Deus, dentro de uma caixinha de sapato e aprisionar. Mas Deus, ele é aquele que diz em Provérbios 5:21, ele vê toda a terra e ele sabe de tudo e do coração de cada um. E ele pega e tira assim, de trás das malhadas, de todo medo que o homem possa colocar a nossa vida, porque ele é Senhor de nossas vidas e arranca fora todo medo. No Evangelho de João 8:31 e 32 fala assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer na palavra é não ter medo, é acreditar, é ter confiança, saber que ele está com você todos os dias e que não te abandonou, que ele é o teu Senhor, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, ele é o pão da vida e ele está conosco todos os dias. Ele é a verdade,
Ele nos libertou do império das trevas que nos oprimia, que éramos programados para o medo. Mas agora, no versículo 32, fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Ei, a verdade é a palavra, e ela te libertou de toda programação mental da escola, da indústria ou de qualquer outro sistema que a sua mente ainda não encontrou uma ressignificação das punições de tudo que a sua mente tenta se punir. Eu errei, isso, aquilo. O que é o certo e errado? Às vezes, o certo para uma pessoa é errado para outra. Às vezes, para uma pessoa é errado, para um é certo para outra. É uma incongruência, é uma coisa que não bate. Nós ficamos olhando para um lado, para o outro e ficamos sem direção. Só que Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, os nossos olhos devem estar concentrados no amor dele. Porque 1 João 4,18, vou terminar aqui, porque essa palavra é tremenda. E fala assim, Evangelho de João 4,18. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o medo. O temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Então, o amor lança fora todo o medo. E ele, na cruz do Calvário, lançou todo o medo da morte. Todo o medo de toda angústia. Todo o medo de toda depressão. Todo medo daquilo que era para tomar uma decisão, que às vezes não tomamos, e o medo vai nos tomando por dentro. E quem nós somos? O medo ou o amor de Cristo que nos toma? Porque o medo está nos paralisando em muitas coisas que precisamos lançar fora todo o medo. Está difícil? Ora, busca. Porque esse medo não vai mais paralisar a sua vida, porque ele desprogramou através do seu espírito, na sua mente, no seu coração, na minha mente, no meu coração, jogando fora todo medo, porque ele é amor e ele acredita em nós, que nós vamos vencer todo esse medo. Às vezes é medo de falar que fez algo e não consegue, mas ele te dá a coragem e a confiança que você crê que o Pai é misericordioso e não vem punindo como carrasco, porque o nome de Deus, 1 João 4,8, é amor, e ele entregou seu próprio Filho por nossas vidas. Não viva programado pelo medo, mas pelo amor de Cristo, que lançou fora todo o medo. Em nome de Jesus, se gostou dessa mensagem, dá o joinha, compartilha, comenta e juntos iremos plantar a semente do bem, como dizem em Lucas 8,11, que é a palavra uma semente. E nós podemos juntos levar o Evangelho mais longe. Em nome de Jesus, se está com medo, Ele morreu por vós, para que não venhas ficar com medo. O nome dele é Jesus. Chama Ele para a sua vida. Assim seja. Amém.